Traçou no céu um compasso, a lua girou, girou. Na arte e na música, o Brasil de fato se misturou. O Brasil de fato é único porque ele é resultado cultural de um caldo que é próprio dele e ao mesmo tempo é tão imenso, tão variado, que deu nisso tudo, né? Se a gente fosse como país, a riqueza que a gente é como na música, como nas artes, se a gente for um dia como país essa riqueza, a gente vai ser o melhor país do mundo, não tenho dúvida. Eu bem queria fazer Em 2022, Milton Nascimento realizou seu último show e completou 80 anos de vida. Como forma de homenagear este grande nome da MPB, André Memar e Mônica Salmazo lançaram o álbum Milton, com releituras de canções do cantor e compositor. Confira um pouco do que esses dois músicos compartilharam conosco na reta final do ano. travesseiro dos meus braços. Eu não me lembro quando foi a primeira vez que eu ouvi o Milton, mas eu me lembro de muitas vezes em que a voz do Milton me atravessou de um jeito que é o jeito que a voz do Milton atravessa, né? Assim, que não é uma coisa de você que é muito além da beleza musical. Tem uma coisa ali, dessas que a gente não sabe explicar, que vem junto com... É a beleza absoluta, é a potência, é a extensão vocal, é todas essas coisas, mas muito antes de ser tudo isso, é uma cultura de um país inteiro que vem carregada naquela voz. E quando eu falo aquela voz, não é só a voz, o som da voz, é a escrita da voz também, né? Assim, o que ele fala, sobre o que ele escreve nas canções. Musicalmente, o Milton é um compositor e um instrumentista do mundo, e ao mesmo tempo de um Brasil profundo de interiores. Então, isso é uma coisa já que coloca o Milton num lugar muito especial, porque ele toda a linguagem que ele abraça musical é imensa e, ao mesmo tempo, é profundamente tradicional brasileira. Assim, foi o Milton que me apresentou o Pena Branca e Xavantinho. Aliás, eu acho que foi o Milton que apresentou Pena Branca e Xavantinho para muita gente, né? Assim, que já não era dessa cultura, assim, que ficou ali chapado, assim como os tambores de Minas, assim como toda uma tradição mineira profunda, de interior, religiosa, ao mesmo tempo uma ancestralidade que vem com ele, que vem junto com ele. Algumas vozes são assim no mundo, né? E eu não acho à toa que ele tenha se encontrado em algum momento com a Mercedes Sosa, porque eu acho que a Mercedes Sosa é isso na música latino-americana também. É essa voz que carrega mais do que a música, assim, é uma voz que representa um povo inteiro, que representa um país inteiro, né? Então, eu me lembro, assim, pontualmente de muitos momentos na minha vida em que eu parei e fui atravessada por essa voz do Milton e isso era de um tamanho que eu quase não dava conta de aguentar, se chorar, assim, de me emocionar profundamente, porque é um tamanho muito gigante. Isso para dizer que, que desde muito pequena, assim, desde muito antes de pensar que eu pudesse vir a fazer música, desde o momento em que eu descobri que eu tinha prazer em ouvir música e eu era jovem, criança, essa voz me atravessou e apareceu em muitos lugares e sempre ela me colocou numa emoção profunda com alguma coisa que eu sou, sendo uma pessoa paulistana, né, nascida em metrópole, sempre fiquei muito mexida, assim, era como se ele me desse de presente, cantando, alguma coisa que eu era sem saber, sabe? Alguma identidade que fazia parte da minha constituição, sem que eu tivesse convivido com essa cultura, né? Com essas manifestações culturais. Então, esse é um Milton que, através da voz dele, sempre apareceu para mim. Depois tem o Milton, que apareceu através das outras vozes, né? Da voz da Simone, num disco maravilhoso, que é o Face a Face, que é um LP que tinha na minha casa, que era dos meus pais, e que eu ouvia
até Furai, que tem músicas do Milton e músicas que o Milton gravou e são importantes na voz dele, com a Elis, músicas que a Elis gravou, e o Milton cantando Chico e Edu no Circo Místico, quer dizer, ele tava o tempo inteiro por ali e sempre levando essa emoção para esse lugar. Ele talvez seja um dos cantores tecnicamente mais incríveis do Brasil e, ao mesmo tempo, ele é um cantor intuitivo e emocional, né? Então, é incrível, né? Disso se dá esse tamanho todo que ele tem. Bom, existe um aspecto sagrado, né, na música do Milton, que é mais do que religioso, até eu diria que é um aspecto de conexão com a terra, com as suas raízes, com a origem, com a sua mãe musical, com a sua, enfim, com a própria vida, na verdade. Eu acho que a voz do Milton emana isso, né? As suas composições também. E algumas músicas têm uma temática que que levam direto para essa reflexão, né? No caso evidentemente, de Paixão e Fé, que é uma música que narra ali aquela religiosidade sincrética do norte de Minas, do Reisado, das Congadas. Aliás, foi o único pedido de repertório que eu fiz para a Mônica, foi o Paixão e Fé, que é uma música do Tavinho Moura, inclusive, né? Com letras do Fernando Brant. Mas existe ali uma conexão de religar, né, da origem da palavra religião mesmo, com a sua raiz. E a música do Milton sempre me levou para esse lugar também, lugar de me reencontrar, de me reconectar comigo mesmo, com as raízes. E é claro que, do ponto de vista melódico, harmônico, a música do Milton também me liga com um manancial de músicas muito amplo, né? Então, existe uma natureza instrumental nas melodias, uma riqueza melódico-harmônica que é um prato cheio para mim como pianista, como arranjador. Não se espante assim, meu moço, com a noite do meu sertão. Tem mais perigo que a poesia do que o jugo da razão. A tormenta gera histórias, é tão vida quanto o sol. São cavalos beirando o rio, é o corpo da menina, ofegante ali do lado, ansiosa pelo tato, do carinho arrebatado, do calor da tua mão. Bom, minha parceria com a Mônica Salmazo já tem mais de 20 anos de existência, então é difícil precisar exatamente quando começou o Milton, porque nós já tocávamos até músicas do Milton no início dos nossos primeiros shows, ali em 2001, 2002. Então, a música do Milton sempre foi um norte para nós, uma referência de música mestiça brasileira, rica, que aglomera e aglutina coisas. De modo que fizemos essa homenagem especial ao Milton em 2020, foi gravado em dezembro de 2020, mas a música do Milton sempre esteve presente na minha vida, na vida da Mônica e também nesse duo. Assim, esse trabalho nosso, meio do André, primeiro, assim, na ordem dos acontecimentos, na hora em que a gente decidiu fazer, e o André falou, putz, escolhe o que você quer cantar, porque eu vou gostar de tudo, só te peço para pôr Paixão e Fé, porque eu queria muito te ouvir cantando e tal. Eu primeiro fiz aquilo que eu amo, que é, sem critério qualquer, reouvir a obra toda, reouvir, rever, olhar, ver todos os discos, ouvir música que eu não ouvia há muito tempo, reouvir músicas com outro olhar, um olhar de quem agora vai não só estar escutando, mas vai possivelmente trabalhar. Isso é um momento que não tem nenhum tipo de critério externo, sabe? É só uma escuta mesmo e ver o que bate o sininho ali, o que dá vontade. Depois, isso virou uma lista que, no caso do Milton, era enorme, obviamente, porque é muita coisa, realmente muita coisa, e muita coisa linda que dá vontade de cantar. Aí, dessa lista, eu comecei a pensar. É impossível, e nem é o caso, né? Eu acho que seria até errado dissociar esse nosso trabalho, Milton, meu e do André, com o momento em que a gente estava. Assim. A gente estava ainda vivendo um momento duro de isolamento, de dificuldade de tudo, né? De muito medo, de muitas agruras, de uma política medonha, de destruição de tudo, de uma falta de a gente se entender, né? De uma falta de casa, porque
todo o que a gente entendia como sendo a nossa vida e o nosso país foi, de repente, deslocado para um troço surreal, ignorante, truculento, destrutivo. E isso criou na gente, em mim, no André, em tantas outras pessoas, possivelmente em você também, uma sensação uma agonia absoluta, que eu nunca tinha vivido assim, porque é uma vulnerabilidade que nos pegava na nossa própria identidade, naquilo que a gente entende que a gente é, né? E no caso meu e do André, no caso meu, isso é mais ainda assim, o meu material de trabalho é um Brasil. Eu só falo desse Brasil desde que eu comecei a cantar. De repente, esse Brasil sumiu. Eu não achava mais onde ele estava. Assim, eu estava olhando para ele e falando, cadê todo mundo? E da onde surgiram essas pessoas tão horrorosas, entendeu? E dentro daquela realidade de medo físico, de medo de um vírus, de agenda fechada, enfim, toda aquela agonia que a gente passou. Então, é claro que um momento tão agudo como aquele, vivido de um jeito tão com tanta intensidade como a gente resolveu viver, eu resolvi que eu ia viver aquele momento, eu não fugi dele, eu estava ali, participando como podia, inventando as coisas do jeito que dava e olhando para ele, estudando, lendo livros, enfim, e resolvi que eu queria viver esse momento e entender o que estava acontecendo. Na hora de escolher o repertório, é óbvio que a densidade, as letras, coisas que eu cantaria em outros momentos, ou que eu não cantaria, talvez, ali eram fundamentais. Então, assim, desde uma música como A Lua Girou, que é uma música de domínio público, uma música de tradição oral, é uma coisa que não necessariamente seria política, mas trazer essa música de um Brasil muito profundo e tradicional, num momento em que um Brasil que eu não reconheço está acontecendo, é uma atitude política, é uma atitude de desesperada necessidade de identidade. E eu cantaria essa música em qualquer momento da minha vida, porque ela é linda de morrer, mas ela ali era um remédio de dizer, olha, o Brasil está aqui, esse Brasil que a gente está aqui, né? Então isso acaba sendo necessariamente uma atitude política e absolutamente vinculada àquele momento. Mas tem coisas ainda mais literais, como, por exemplo, o Paulo e Bebeto, poder falar de qualquer amor valer a pena num momento de intolerância total, poder dizer, caminhando pelas ruas de nossa cidade e tenha fé no nosso povo que ele resiste, nesse momento que a gente só pensava que tinha que acabar os 4 anos desse governo e poder andar pelas ruas depois de estar dentro de casa, isolado, né? Tudo isso ganhou uma densidade poética, uma força, uma vontade de ser dita, assim, muito enorme. Depois tem uma coisa que é também um olhar, trazer de novo o Brasil do Drummond, trazer de novo o Brasil do Guimarães Rosa, através da parceria com o Caetano, voltar para esse lugar que a gente acredita que é o melhor do que nós somos, e que mais do que isso, eu acredito isso, assim, acho que a gente até pôde ver melhor essa coisa que é nossa, assim, que é um Brasil que, na verdade, ele nunca se realizou de verdade na sua melhor potência, né? Mas que em algum lugar ele se realizou foi na arte e na música. Né? Na arte e na música, o Brasil de fato se misturou, o Brasil de fato é único porque ele é resultado cultural de um caldo que é próprio dele e, ao mesmo tempo, é tão imenso, tão variado, que deu nisso tudo. Né? Se a gente fosse como país, a riqueza que a gente é, como na música, como nas artes, se a gente for um dia como país essa riqueza, a gente vai ser o melhor país do mundo, não tenho dúvida. Então, trazer esses valores, trazer de volta, era o nosso remédio e era um pouco a nossa necessidade mais fundamental naquele momento. E está grudado igual uma tatuagem nesse trabalho, assim, não é desvinculável desse trabalho. Pouco de pau que diz, eu sou madeira, beira boa da val, tristes, risca certeira, boa meio rio, silencioso, sério, nosso pai não diz, risca terceira, água da palavra, água calada pura, água da palavra, água
água de rosa dura, proa da palavra, duro silêncio, nosso pai. O meu trabalho como pianista é sempre um trabalho de pianista compositor. Estou sempre compondo e dialogando com a voz, nesse caso, com a Mônica Salmazo, mas também com instrumentistas e no caso da canção, com o que a letra traz ao baile, né? Com o que a letra pede de cor, de atmosfera. Então, cada arranjo tem uma ideia central, digamos assim. Você menciona o Tintinabuli, do Arvo Pärt, que é aquele sino pedal, né, que transpassa toda uma harmonia. Isso acontece na música que a gente aborda nesse repertório, acontece em outras também. E eu tenho um pensamento muito... É um compositor que toca piano, na verdade. Realmente, eu acho que não é um acompanhamento, não é uma subserviência do piano à melodia. E uma cantora como a Mônica permite que isso aconteça de uma forma muito fértil para mim, me deixa muito à vontade para eu alçar voos e criar texturas sonoras que vão além de um mero suporte harmônico e tal. Então eu acho que isso está presente ali em cada música de uma forma diferente, né? Cada música tem a sua cor, a sua característica de arranjo. Eu acho que cada pessoa, cada cantor, quando canta uma música, tem lá uma autoria nesse momento de cantar, porque é a bagagem dele que está sendo levada para a música. Ainda se você cantar muito próximo do arranjo que o outro cantor cantou, ainda assim você não é o outro cantor, né? Então, havendo essa mínima humildade, que é assim, não quero, nunca quis, não tenho a menor pretensão, eu tenho a referência da voz do Milton tão forte para mim, que quando eu canto essas músicas, eu ouço a voz do Milton junto, sabe? Assim, eu não tô me separando dele, muito pelo contrário, eu tô homenageando ele, eu tô junto com o Milton que mora na minha referência. Então, eu perdi esse problema cantando Beatriz. Eu entendi que isso não faz o menor sentido e que as músicas elas são assim, elas são o nosso material de trabalho e cada cantor, quando canta a música, ele traz para si, ele cria esse vínculo, a criação dele é o vínculo que ele tem com a música, né? Então, isso está resolvido. Aos 51 anos, isso está resolvido. Por aqui vamos todos sentir falta de Milton nos palcos. E que bom que temos artistas como Memar e Mônica para nos trazer um acalanto. O Matéria Bruta é o podcast do canal Curta com episódios quinzenais dedicados às artes e à filosofia. Entrevista por Eduardo Fradkin, edição de Juliana Zalfa, assessoria de Francis Carnaúba e voz de Flávia Mano. E graças a você, ouvinte, estamos entre o 1% dos podcasts mais compartilhados do Spotify. Obrigada pela sua companhia de sempre e nos encontramos ano que vem. Boas festas! Rosa dura, proa da palavra, duro silêncio, nosso pai. Margem da palavra, entre as escuras duas margens da palavra, clareira, luz madura, rosa da palavra. Quer ficar ainda mais pertinho de Milton Nascimento? O Curta On, seu clube de documentários, tem um filme especial para te indicar. Em dezembro de 1997, no Rio de Janeiro, o compositor mineiro juntou amigos e parceiros de carreira no especial A Sede do Peixe, com participação de Caetano Veloso, Alcione, Skank, Nana Caymmi e Gilberto Gil. O filme é uma relíquia cultural, retratando momentos inesquecíveis, muitas vezes descontraídos, na carreira de um dos maiores ícones da música popular brasileira. Acesse curtaon.com.br ou assista pela Claro TV+.